Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre drenos. Bom, qual que é a importância de se usar dreno cirúrgico, né? Então, os drenos, ele possibilita a retirada de acúmulo de líquido no sítio cirúrgico. Sítio significa o quê? Região, tá? Esses líquidos acumulados, eles poderiam servir como meio de proliferação de micro-organismo, né? E assim, possibilitando aí uma infecção. E também, quando esses líquidos estão acumulados, eles podem aumentar a pressão do local, né? E dessa forma comprometendo o fluxo sanguíneo, o fluxo linfático, né? Comprimindo aí toda essa região que foi manipulada, né, cirurgicamente, podendo ocasionar até mesmo necrose dos tecidos, ok? Esses drenos cirúrgicos, eles podem ser classificados, né, por diversas formas. Primeiro, pela sua estrutura, né? Então, podemos ter aí drenos laminares, né, com formato de lâminas, e drenos tubulares, com formato de tubo, ok? Pode ser classificado também pela sua composição, então pela matéria-prima que foi produzido, né? Aquele dreno, né? Que pode ser de borracha, no caso aí de látex, né? Pode ser de polietileno ou até mesmo de silicone. E eles também podem ser classificados de acordo com o seu mecanismo de drenagem, podendo ser uma drenagem passiva, aquela drenagem, vamos dizer assim, mais tranquila, né, que se utiliza assim a gravidade, né, então o posicionamento do dreno, né, para fazer aí a retirada desse acúmulo, né? No caso aí dos drenos laminares, o próprio posicionamento ali que o médico coloca esse dreno também vai possibilitar essa drenagem. E temos os de mecanismo ativo, né? Que são aqueles que utilizam mecanismo de sucção, mecanismo vácuo, né? Que vai possibilitar, né, a retirada, né, e a eliminação desses líquidos. Bom, quem vai estar determinando qual o melhor e qual o ideal dreno, obviamente que será o médico, né? Ele vai estar observando aí a cirurgia, né? Mediante também a quantidade de líquido, né? Então, o perfil, vamos dizer assim, né? O aspecto de secreção que vai ser eliminado, a quantidade de secreção. Então, tudo isso é determinado pelo médico, ok? Então, a classificação aí só para complementar. Então, temos os drenos abertos, que é o tipo Penrose, temos os drenos de sucção fechado, os drenos de reservatório, né? Que, conforme eu falei, eles são indicados conforme a sua causa e localização. Vamos agora falar um pouquinho de cada dreno. Então, o dreno de Penrose, né? Então, é o dreno de sistema de drenagem aberto, né? Composição à base da borracha é tipo látex, utilizado em procedimento cirúrgico com potencial para acúmulo de líquido, podendo ser infectado ou não, né? Então, esse dreno, eu costumo até brincar e assemelhar junto aos alunos e imaginar uma espécie de dedo de luva, onde foi cortado as duas extremidades, né? Então, esse dreno tem essa característica, né? Então, ele tem um tamanho, né, considerável, onde o médico vai estar posicionando esse dreno, né? Então, vamos dizer assim que metade dele vai estar para dentro da cavidade cirúrgica e a outra metade vai estar para fora, né? Que vai ser ali
o caminho por onde essa secreção vai ser drenada. E aí, conforme a necessidade, né, essa parte que vai ficar externa, ela pode ser posicionada aí uma quantidade de gaze, né? Na verdade, nas primeiras horas, o ideal é que seja gaze, mas conforme a quantidade de líquido, uma bolsa de colostomia, lembra da última aula? Pode ser posicionada nessa região para que essa secreção caia aí dentro dessa bolsa, né? Pode fazer essa adaptação, tá? Aí nós temos os drenos de sucção, né? Que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aí na sequência, né? Então, sistema fechado de drenagem por sucção contínua e suave, né? Fabricados aí em materiais de polietileno ou silicone, e eles necessitam aí de um reservatório, né? Um reservatório que tem um dispositivo para você abrir e fechar, né? Para estar eliminando a quantidade de dreno, e também um mecanismo de abertura para o ar, né? Para que não fique ali aquele sistema, vamos dizer assim, colabado, né? Então tem que ter um respiro, né? Vocês vão estar vendo aí na foto também, né? Então nesse sistema, né, vai ser necessário um tubo, né? Esse tubo é o que vai ficar inserido na cavidade da pessoa, né? Então na cavidade torácica ou abdominal, enfim, né? Na extremidade que vai estar dentro do corpo da pessoa vai ter alguns orifícios, né? Justamente aí para que essa secreção se adentre a esse tubo, e através desse tubo vai estar caindo, vamos dizer assim, né? Nesse reservatório, né? Então vai ter ali uma conexão, né? Então vai ter esse tubo e esse reservatório tem uma extensão que se encaixa nesse tubo, ok? E aí começa um sistema aí ativo aí de aspiração, tá? Então esse é um modelo, né? Esse é o Portovac, e ele tem esse aspecto, né, de bombinha, né, meio sanfonado, né? E aí esse formato dele faz aí esse processo de sucção. Então é um sistema fechado de sucção, tá? Sistema fechado por quê? Porque a secreção ela vai cair diretamente no reservatório. Todo esse circuito ele é fechado, sem contato com o meio externo, tá bom? Então nós temos aí uma extensão, como eu falei para vocês, que vai estar conectado ao tubo que vai estar dentro da cavidade da pessoa, tá? Bom, esse aqui é o dreno JP, também um dreno de sucção, porém o seu formato é em pera, diferente do Portovac, que é em sanfona, tá? Então, se utiliza ele aí para cirurgias abdominais, tal. Também um dreno com sistema fechado, né? Então, nesse percurso do reservatório aqui, que é esse formato de pera, né? E até a cavidade onde está inserido aí esse dreno, não tem conexão aí com o meio externo, tá? Obviamente, nos momentos onde vai ser necessário liberar esse dispositivo, um dispositivo que é uma espécie de uma válvula para fazer a liberação e a eliminação da secreção que for sendo drenada, né?
Então, aí é o único momento onde vai ter contato com o meio externo, mas isso é feito com todos os protocolos assépticos, utilizando materiais assépticos, né? E outra coisa interessante também, que é todo momento que nós formos manipular esse paciente e tudo mais, deve-se pinçar a extensão para que esse líquido que foi drenado não retorne para a cavidade, né, cirúrgica do paciente. Isso a gente vai falar também aí na sequência, tá? Aqui é o dreno de Abramson, né? A diferença dele aqui é o tubo, tá? Então, são tubos de grande calibre e de luz múltipla, né? Que tem a finalidade de irrigar e de aspirar. Então, muitas das vezes é necessário infundir líquido, medicação na cavidade cirúrgica do paciente. Então, esse dreno, ele tem essa possibilidade. Então, essas duas vias aí é colocado na cavidade do paciente, tá? E aí se faz tem essa finalidade de irrigar e de aspirar, ok? O dreno de Kerr, né, que é um dreno utilizado em vias biliares, né? Então é um dreno onde se coloca dentro de canais, tá? Então ele se utiliza aí para realizar essa drenagem, né? Descompressão, né? Podendo também ser utilizado quando se faz a colocação de prótese, né? Ele se faz necessário ser fixado por meios de pontos, né? Então de suturas, né? Que daí vai estar impedindo o seu deslocamento, a sua saída. Esse é o formato do dreno de Kerr, então parece um T. E nessa imagem aqui a gente consegue ver o seu posicionamento. Então, tá vendo? Então, a parte do T fica dentro do canal e a parte contrária, vamos dizer aí, né, da extensão desse T, fica externamente aí fazendo a drenagem. Nessa imagem do raio-x aqui também dá para ver essa visualização, ter essa visualização. E aí a gente observa aqui que foi suturado, né, para ele ficar bem posicionado. E aí nós temos o dreno de tórax, né, que é bem visto aí nas clínicas cirúrgicas, enfim, né. Então, a colocação dele é pelo médico, como todos os outros, tá? E aí consiste na introdução do dreno no espaço pleural ou mediastinal, né? Então, na região ali, nas proximidades do coração, né? Com o objetivo de remover líquido e gases. Bom, o dreno de tórax, ele se faz necessário o uso de um selo d'água, né? Que eu vou explicar já o que é, né? Então, esses drenos utilizam aí o sistema de coletores de drenagem pleural ou mediastinal, como nós já falamos, né? Utilizado em cirurgias torácicas ou cardíacas, né? Com objetivo aí de retirar conteúdo de líquido ou gasoso dessas cavidades, né? Esse dreno é constituído pelo um dreno tubular, então um tubo com material de polietileno, né? E que na sua grande maioria aí das marcas aí, ele tem vários orifícios na extremidade distal, que é a extremidade do dreno que vai ficar inserida na cavidade aí cirúrgica da pessoa, tá? E aí após, na cavidade proximal, é onde vai ser conectado o tubo extensor, certo? E esse extensor está conectado ao frasco de coleta, né? O que vai ficar ali armazenado ali
os líquidos, né, que serão drenados, né? Então, o frasco de coleta, né, que é o frasco de polietileno com suporte, né, para ele ficar ali bem posicionado e ser fácil aí essa drenagem. Então, essa aqui é a imagem. Primeira imagem que tem a bandeirinha do Brasil é o dreno, o tubo, né? Então, o dreno tubular que fica dentro da cavidade do paciente. Esses buraquinhos aqui, que são os orifícios, é por onde vai estar passando o líquido, né? Então, o líquido está lá acumulado na cavidade, ele vai estar sendo passar para dentro desse tubo através desses orifícios, entendeu? E a parte externa ali é esse frasco, né? Então, a extremidade ali que tem uma pecinha branca na pontinha é onde vai ser conectado ao tubo, né? Que tem contato direto lá com o corpo do paciente, né? E aqui é o frasco onde vai ser armazenado aí o líquido, as secreções, né? Que pode ter diversos aspectos, pode ter presença de pus, de sangue, ou ser límpido, né? Conforme aí o processo fisiológico desse paciente, tá? Ele também tem um respiro, então nessa tampa azul a gente observa o respiro. A outra é a parte onde pode ser, ele desrosqueia, né? Pra gente fazer a eliminação das secreções, então mais de uma vez por dia faz a eliminação dessa secreção, ainda mais se tiver muito líquido sendo drenado, então tem que fazer várias vezes ao dia, fazer as anotações e tudo mais, tá? Então vocês observam que essa conexão, tá vendo? Ele adentra essa tampa azul e vai até lá embaixo. Desculpa, né? Então ele adentra aquela tampa azul e vai até lá embaixo, né? Quase chegando lá no final desse frasco, né? E aí o que acontece? Essa extremidade, por se tratar de uma região onde pode ter presença de gás e tudo mais, essa extremidade que está lá dentro do frasco, a sua ponta ali, ela tem que estar recoberta de líquido, né? Então, ao conectar, ao posicionar e tal, o dreno de tórax, enfim, nós temos que colocar um selo d'água, que é uma quantidade suficiente de soro, que é um líquido estéril, para deixar essa extremidade da extensão submersa num líquido, tá? Então, isso que é o selo d'água. Então, por exemplo, tá prescrito 100 ml de selo d'água, que é uma quantidade suficiente para deixar essa extremidade submersa. Isso vai estar escrito na anotação, isso vai estar escrito no adesivo que você vai colar nesse frasco, né? Então, isso vai estar tudo bem anotado. Dali 3 horas, você viu que dentro desse frasco tem 250 ml de secreção, você não pode esquecer de descontar a quantidade de selo d'água. Então, se tem 100 ml de selo d'água e 250 aí no valor total, você tira os 100 ml, que é o selo d'água que você já tinha, né, colocado lá. Então, o valor de secreção que esse paciente drenou foi 150. Aqui temos todos os cuidados de enfermagem ao manipular ou fazer a troca do selo d'água. Então, para explicar para o paciente acompanhante, reunir todo o material, lavar as mãos, calçar as luvas, pinçar a extensão do dreno, né? Então, lembra que eu falei, né, no slide anterior? Nessa extensão toda tem uma pinça, que é um clamp, né? Então, você, antes de manipular, você tem que clampear essa extensão para que o que já saiu não retorne aí para a cavidade do paciente. Isso será feito se você for dar um banho no paciente,
Se você se esse paciente for sair da cama para uma maca, por exemplo, né? Então, sempre que tiver movimentos bruscos assim, tem que fazer esse pinçamento, tá? Esse clampeamento, tá? Você deve observar os aspectos da solução que foi drenada e a quantidade e fazer as devidas anotações. Abrir o frasco, desprezar o conteúdo desse frasco, né? Então a secreção que foi drenada, lavar o frasco com solução esterilizada, né? Fazer a lavagem e tal, jogar fora aquele líquido que você lavou o frasco, preencher o frasco novamente com a quantidade suficiente de solução esterilizada, né? Até o nível especificado pelo fabricante ou pelo que tiver prescrito, né? Esse líquido, como eu falei, tem que ser suficiente para que fique submerso, né, a extensão lá do dreno, tá? Depois você vai conectar novamente, vai fazer todos os encaixes, né, rosquear, enfim, e fazer o despinçamento, né? Não esquecer de desclampear a extensão do dreno, tá? Fazer todas as marcações, né? Então, do nível da solução, do dreno, né? A quantidade de dreno, né? Que você colocou. Sempre utilizar uma fita adesiva, né? No frasco, ou uma etiqueta também, né? Se tiver etiqueta, melhor ainda, onde vai ter a data, a hora, o seu nome, né? Que é o profissional que fez todo esse procedimento, né? E deixar fixado no frasco. Então, a partir dali, nós vamos saber a quantidade que foi liberado, porque além dessa etiqueta, você vai preencher também o prontuário, né? Onde além de colocar a quantidade de drenagem, a quantidade de selo d'água que você colocou, os aspectos da secreção que você observou, né? No momento ali de desprezar, né? E colocar o valor exatamente do volume drenado, não esquecendo de descontar o selo d'água, ok? Umas observações devem ser consideradas, né? Sempre manter o frasco de drenagem abaixo do nível do paciente, né? Então, como não tem nenhum mecanismo de ação, né, fazendo alguma espécie de sucção, nesse caso é a gravidade que vai estar efetivando aí a drenagem desse paciente, né? Manter esse frasco protegido de acidente, então ele deve ser bem posicionado, bem amarrado, né? O importante às vezes é deixar ele no local amarrado, porque às vezes pode deixar ele no chão, apoiado, vai que alguém chute, né? Sem querer não ver, esbarra, cai, né? Corre o risco de, além de contaminação, corre o risco da conexão que tá lá, né? No paciente, ser sacado, retirado esse dreno, né? Sempre certificar se a extensão desse dreno não está tracionando, né? Não está dobrada, né? E toda vez que transportar o paciente, o dreno deve ser pinçado, né? Como eu falei, a extensão tem que ser clampeada. Outras observações, né, dos drenos de sistema aberto, né, de drenagem aberta, né, as técnicas aí de higienização desses drenos. Então, ambos são feitos com técnicas assépticas, então com materiais esterilizados, né, gases umedecida com soro fisiológico, fazer a higiene do ósseo de inserção, então o que? Da incisão ali, né? Da onde está sendo introduzido o dreno. Então, fazer a higiene todo ao redor desse dreno, né? Limpando as regiões laterais, né? Fazer a secagem dessa incisão, sempre observando o aspecto, né? Se está com alguma vermelhidão, se está com algum processo infeccioso, tá? Os drenos de sistema aberto, no caso ali do penrose, né?
deve-se manter uma camada de gaze, né, entre o dreno e a pele, né? E se houver uma hipersecreção, que é uma quantidade grande aí de eliminação de secreção, a bolsa de colostomia ali vai conseguir resolver esse problema, né? Quando a quantidade é pequena, a própria absorção ali da gaze vai ser suficiente, mas quando a quantidade é grande, tem que colocar uma bolsa, tá? Pontos importantes. Então, esse sistema aberto, ele deve ser mantido ocluídos com bolsa estéreo ou com gaze por 72 horas, né? Então, nas primeiras 72 horas, tá? Que é o período onde vai ter maior quantidade de secreção a ser drenada, tá? E aí, depois disso, vai ficar a critério aí, conforme realmente a quantidade aí que continuar sendo drenada, tá? E esse sistema também deve ser protegido durante o banho, utilizar algum meio de proteção ali, né, durante o banho, para a própria sujidade do corpo não acumular essa sujeira aí nesse dreno, tá? Então, evitar jogar a água, a sujeira, né, do corpo nessa região, tá? Aí temos os sistemas de drenagem fechado, que são, né, os outros que nós falamos, que tem aí os reservatórios, né, o Portovac, o JP, o de tórax, né? Também é feita a higiene de maneira asséptica, gás umedecida com soro fisiológico, limpando toda a região da inserção do dreno, né? Utilizando todos os lados da gaze, a gaze estéreo, fazer a secagem dessa região. Se for necessário e tiver prescrito, utilize o álcool 70, né? E fazer toda essa... E aí, ao redor desse tubo que está inserido no paciente, fazer um curativo com gaze, tá? Então, isso também pode ser feito aí. Isso também vai depender do protocolo e do que tiver prescrito também, mas essa higienização asséptica é importante vocês estarem conscientes. Então, outros pontos importantes, né, para complementar aí, manter o frasco de drenagem com o selo d'água, né, e abaixo do nível do tórax, né, como eu falei, a gravidade aí. Quando for manipular o paciente ou tiver que posicionar o frasco acima da região do tórax, acima do nível do tórax, né, tem que estar com a extensão clampeada, né? Sempre tem que estar na posição vertical, né? Acompanhando aí o alinhamento aí do tórax, né? Da região onde está inserido, onde está sendo drenado. Manter a higiene adequada das mãos antes, durante e após a manipulação do dreno. Trocar o curativo em torno do dreno torácico a cada 24 horas e conforme necessidade. E monitorar quanto aos sinais e sintomas de pneumotórax, tá? Que uma próxima aula a gente vai estar falando de pneumotórax, que é o principal motivo pelo qual se coloca os drenos, né? Que é para retirar o acúmulo de líquido dessa região do tórax. Bom, e para completar essa aula, deixei linkado aí também um vídeo onde ensina a técnica da troca de selo d'água. Então, isso é extremamente importante vocês assistirem com toda a atenção, se atentando a esses pontos que eu falei para vocês, a questão do clampeamento, da extensão, a questão das anotações, de avaliar o aspecto da secreção, tá?
fazer todo esse procedimento, né, em local seguro, limpo, asséptico, para não ter problemas com contaminação, né? A questão do clampeamento, como eu já falei para vocês, que é extremamente importante, tá? Nós teremos uma aula prática sobre esse assunto, ok?